Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Pontos de Encontro. Hoje estamos no programa 24 deste ano e eu aposto que vocês estão muito curiosos por saber o que é que quer dizer a palavra longevecer, não é? Então, imagino que estão tão curiosos que eu vou já rapidamente dar-vos a resposta aqui. Convido-vos então a virem comigo conhecer a Ana João Sepúlveda. Muito obrigada, Ana, Nada, é um prazer estar aqui. por estar aqui hoje connosco. E a Ana é presidente da Associação Age-Friendly Portugal e é nesse lugar ou nessas funções que ela hoje está aqui. E eu começo por querer saber quem é que é a Ana João Sepúlveda. Ora, Ana João Sepúlveda. Ana João Sepúlveda é uma portuguesa que gosta muito do seu país. Viveu lá fora, vivi 20 anos, 21, não, nada, minto, 15 anos no Brasil. Já estava a dar-lhe aqui uma inflaçãozinha. Vivi 15 anos no Brasil e moldou duas coisas. Moldou uma percepção e uma visão dos negócios, não que eu trabalhasse, mas daquilo que vi em casa. E outra coisa que era esta necessidade de fazer alguma coisa pelo meu país, porque no Brasil era portuguesa, portanto não votava, não nada, aos 18 anos, quando todos os meus amigos começaram a votar, eu não votava, porque não era brasileira, portanto não podia votar, não é? Socióloga, de facto uma apaixonada pelo que faz. Para além de ser presidente da associação, também tenho uma empresa de consultoria nesta área. Como costumo dizer, ando 24 horas, 25 horas do meu dia a trabalhar nisto, não é? Isto para dizer o quê? Não passo esse tempo todo a trabalhar, mas de facto, trabalhar nesta área da longevidade é para mim uma forma de contribuir para a mudança da sociedade. E portanto, encaixa muito bem numa outra característica que a mim é muito forte. Portanto, eu sou católica praticante e acho que de facto nós devemos trabalhar para construir um mundo melhor e um mundo bom. E portanto, e pronto, basicamente é isso. A Ana é considerada pioneira e também influenciadora nesta área da longevidade. E daí o longevecer tem a ver com isso. E hoje a questão é falarmos da economia da longevidade, que no fundo é a que se tem dedicado ao longo da sua vida, pelo menos nos últimos anos. O que é isto da economia da longevidade? Que as pessoas que nos estão a ver, se calhar, nunca ouviram falar ou têm algumas dúvidas. O que é? O que é a economia da longevidade? A economia da longevidade tem aqui duas vertentes, não é? Ou pode ser duas coisas. Uma é um conceito claro, com uma definição exata, tem uma data, já não lembro se foi criada em 2013, pode a data... Posso aqui, sim, resvalar um ano ou outro. Criada por um americano que percebeu que as pessoas com mais de 50 anos eram já na altura uma grande força, não só de consumo, mas também de produção. Portanto, ele diz, olha, há aqui uma economia que tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto das pessoas viverem mais tempo, ou seja, não tem a ver com o facto de nós envelhecermos, mas sim com o facto de aumentar o tempo de vida. E estas pessoas são e vão ser as gerações que vão ter mais poder aquisitivo comparativamente com as outras, a questão é sempre esta, não é? Com as outras que estão vivas na mesma altura. E, portanto, são muito mais na população, porque de facto as pessoas vivem mais tempo, portanto nós temos, e depois porque nascem poucas, não temos tanta renovação das gerações, e o que acontece é que de facto isto vai ser um grande segmento de consumo, mas também um grande segmento de produção, portanto vamos ter muita gente no mercado de trabalho com mais de 50 anos. Portanto, este americano deu esta definição ao conceito, economia da longevidade, porque de facto começámos a perceber que o facto das pessoas viverem mais tempo e o facto de termos um aumento da percentagem, vou chamar, de pessoas mais velhas, ou seja, na minha cabeça, mais de 65 anos, no total da população, se no primeiro momento tem um peso negativo forte, seja sobre a área da saúde, seja sobre a área financeira, sobre a área das reformas, depois tem outro lado, que é o lado daquele que eu mais me dedico, que é de facto tem um lado potencial económico.
Portanto, esta é a origem do conceito economia da longevidade. Hoje em dia, nós em 2025 começamos a ver já a longevidade em si como de facto uma forma de estar. Portanto, se for olhar para os relatórios de tendências de consumo que foram lançados em fim de 2024, eles, das grandes multinacionais que trabalham as grandes tendências dos consumidores, a longevidade é de caras a primeira grande tendência. Não é? Eu posso não usar o termo longevidade. Há uma destas grandes empresas que fala em longevidade saudável, por exemplo. Há outro dos relatórios que fala numa tendência que tem a ver com bem-estar e saúde mental. Não é? Portanto, eu ponho isso tudo dentro de um grande chapéu de chuva. O problema é que a longevidade é um grande chapéu de chuva que abarca um conjunto de áreas, não é? O Fórum Económico Mundial começa desde 2023, se não me engano, a começar a falar no termo economia da longevidade, não é? Mas a usar o rótulo, mas a mudar-lhe o conteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que ele, quando fala, e os relatórios do Fórum Económico Mundial, quando falam em economia da longevidade, depois vão falar que é uma coisa intergeracional, muito ligada à saúde preventiva, muito ligada à medicina de precisão, à medicina personalizada. O envelhecimento ainda está muito ligado a esta coisa da saúde ou da doença, não é? Portanto, ainda quando se pensa em envelhecer remete-nos um bocadinho para aí. E as empresas, será que estão disponíveis para, por exemplo, contratar pessoas mais velhas? Tem que estar. Tem que estar porque para aquilo que eu disse há bocado. Ou seja, quando não nascem crianças, não nascem bebés em 2020, em 2040 não temos jovens a sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Ok. Tão simples quanto isso, não é? Pronto. Eu tive há pouco tempo reunida com um grupo de empresas e eles disseram, olha, nós precisamos que vocês nos ajudem porque nós temos que manter no ativo as gerações com mais de 50 anos porque não temos mão de obra. Aliás, já em 2019 ou 20, também, acho que é um relatório do Banco Mundial, se não me engano, que fala em desemprego negativo. Ou seja, uma oferta de emprego superior ao número de pessoas disponíveis para trabalhar. E já se nota em Portugal que haja empresas que realmente estão a contratar? Nota-se porque temos aqui uma outra questão que é a nossa geração, ou seja, 50s, 60s, não é? E a geração um bocadinho abaixo, nós educamos francamente mal as gerações abaixo. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque há hoje em dia uma característica, seja das duas gerações mais novas no mercado de trabalho, em que as empresas começam a notar uma falta de soft skills, uma falta de empenho e dedicação à empresa, não é? Ou seja, é muito, e eu generalizo, mas de facto... Mudam muito também, não é? Mudam muito e comprometem-se muito pouco. Comprometem-se pouco, exato. Ou seja, isto faz com que eu comece a ouvir empresas a dizerem, nós agora, para determinadas funções, não queremos jovens. Não, a primeira vez que eu ouvi isso, por acaso, foi na indústria da organização de eventos. Porquê? Porque eu tenho um evento a decorrer e se o jovem me chega uma hora mais tarde, o espetáculo começa às 10 à mesma. Pois, claro. Claro, essa coisa do comprometimento é muito importante. É muito crítica, não é? Em outras áreas, grandes empresas que investem muito em formação, em estágios e formação de novos quadros, às tantas estão a investir e estão a formar para quando acabar depois... o estágio. Dou-lhe um exemplo de um caso que me contaram. Na semana a seguir, a pessoa ia assinar o contrato de trabalho. Portanto, era um trainee que ia passar a efetivo. Então, há um jantar e o jovem diz, não vou ficar... Com o futuro chefe dele lá na mesa, diz, não vou ficar aqui 6 meses sequer, porque eu já combinei que vou fazer um voluntariado não sei para onde. A minha pergunta foi,
E no dia seguinte, o que é que você fez? Eu sei o que eu teria feito. Não, é assim, com o meu mau feitio, é que nem assinava sequer o contrato. Pois, claro, também acho que não. Claro que não. Não é? E como é que a pessoa. Pronto, como é que a pessoa diz isto? Na boa. Na boa! Pronto. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que se há um fenómeno demográfico que é, de facto, as crianças não nasceram, portanto, nós não temos mão de obra. Por outro lado, temos um problema com as gerações mais novas, que é, e isto para não falar na dificuldade que é gerir dentro das organizações, acho que, não, se não me engano, hoje em dia temos 5 gerações a trabalhar. Pois, acredito que Portanto, sim. 5 gerações a trabalhar com muita coisa em comum, mas muita coisa específica de cada uma delas, torna o trabalho da gestão de pessoas muito mais difícil. Eu lembro, sei lá, Há de ser 2000 difícil coordenar ou, isso tudo, não é? Porque todos nós são temos gerações diferentes preconceitos, logo aí, não é? mas temos preconceitos uns em relação aos outros, Pois. não é? Os jovens em relação aos mais velhos, E os mais velhos em relação aos jovens. novos. Pronto. Onde é que os jovens hoje em dia são preparados para serem chefias de pessoas mais velhas? Tipicamente, Sim. a pessoa que é a minha chefia é mais velha mais que velha. eu, não é? Podemos ter situações, e hoje em dia Teoricamente. já temos situações em que é o contrário. Ou seja, como é que um e outro são preparados para isto? É como é que nós estamos atentos ou não se estamos a tratar a outra pessoa utilizando de uma forma paternalista ou não. Claro. Portanto, isso também vai trazer às empresas algumas dificuldades. Já traz. Não é? De conseguir conciliar. Já isso traz tudo. e com a questão É que mais um desafio. É um facto. Não é? E como agravante que é, hoje em dia o idadismo está dentro das formas de preconceito identificadas. Ou seja, eu posso pôr um processo à empresa se eu for vítima de idadismo, que é o preconceito em relação à idade. Que é considerada, sim. Não é? Por outro lado, o bom desta questão da longevidade é que também já existem alguns estudos, portanto, tudo isto é muito novo. E existem hoje em dia alguns estudos, muitos deles começaram a ser feitos pós-pandemia, ou seja, 2021, em que se percebeu o quê? Bom, se eu tenho um conjunto de gerações que é muito volátil, o que é que eu tenho que lhes oferecer que permita com que elas fiquem mais tempo? Ou seja, o que é que as empresas têm para oferecer, independentemente da área da indústria onde a empresa atue, àquele colaborador para aumentar o seu engagement, para aumentar para o seu nível de retenção e tudo mais. Como a longevidade hoje em dia é cada vez mais uma forma de estar, ou seja, aquilo que se prevê é que a longevidade seja algo tão importante para qualquer um de nós como as questões climáticas, não é? Portanto, nós vamos moldar muito da nossa forma de estar nesta lógica da longevidade. E a prova era aquilo que eu dizia há bocado, ou seja, quando já temos isto como uma das grandes motivações de consumo das pessoas, não é? Os estudos que têm vindo a ser feitos são que empresas que têm uma política, podem não lhe chamar assim, podem chamar uma política de bem-estar, enfim, eu uso a palavra longevidade, mas as empresas podem ter outro tipo de Às vezes até é preciso usar outro políticas. tipo de palavras para não ser mal interpretado ou mal conotado com a ideologia da longevidade ou do envelhecimento. Não é? É que não são a mesma coisa. Pois, exato. É que a longevidade é intergeracional. Portanto, não temos esse problema. Não é? A longevidade tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade que as sociedades têm de aumentar, aumentar o tempo de vida da pessoa, mas aumentá-lo de forma sustentável. Em diferentes áreas. Saúde é uma área, é uma das áreas. A saúde é uma delas, claro. A contribuição é outra, a parte cultural é outra, a parte financeira é outra, não é? Portanto, não temos esse problema. E a conclusão que esses estudos mostram é que, de facto, empresas que têm medidas que visam promover a longevidade dos seus colaboradores, aquilo tem um nível de adesão maior do que empresas que oferecem outro tipo de benefícios, não é? E, portanto, acabam por ser fatores de retenção. Não é? Há também alguns estudos, por exemplo, que mostram que se eu tiver uma chefia que for uma pessoa já comprometida com a longevidade, a tendência é que seja um melhor líder
e a tendência é que as pessoas que estão abaixo dele e um conjunto de iniciativas que ele toma em termos de gestão da empresa são muito mais envolventes, muito mais humanas, muito mais sustentáveis, portanto, acaba por ter depois uma equipa que no fim do dia, as empresas existem um bocadinho para isto, não é? No fim do dia acaba por ter equipas mais produtivas. Mais produtivas, claro. Portanto, assistimos aqui, eu acho que nós hoje em Isto dia está temos aqui algumas grandes mudar muita revoluções. A coisa, longevidade é uma grande revolução. É uma grande evolução. Oh, Ana, eu trouxe aqui o livro, vou só aqui buscar. Ana, tem, entre outros livros, tem este, que é a Economia da Longevidade, que podemos aqui mostrar, que é uma compilação. Conte lá, Ana, conte lá. Como é que esse livro nasceu e quem são as pessoas envolvidas? Eu quando conheci a Ana Marquilhas é uma mulher do marketing. Eu não lembro se ela esteve à frente de uma grande agência, mas assim, a questão da comunicação das marcas e o marketing é um tema importante para ela. E quando ela se reformou, quis começar a trabalhar nesta área. Nós temos um amigo comum que nos apresentou. Portanto, isto estamos a falar em 20... Antes ou depois do Covid? É isso que eu estava... É exatamente isso que eu estava a ver. Isso ajuda-nos Antes do Covid. Portanto, 2019, qualquer coisa assim do género. Pronto. Eu disse-lhe, olha, gostava de escrever um livro sobre estes temas e não sei o quê. Eu ajudo-te. Mas depois, olha, em fins de 2019 criámos a Associação Age Friendly. Mas em 2020 veio a pandemia. Depois foi aquela confusão toda da pandemia, aquela coisa toda, e a ideia do livro passou a ser mais uma coisa... Ficou ali em stand-by. Não é? Até que nós, a 40 Mais Lab, que é a minha empresa, nós em 21, se não me engano... Em 21 eu conheci uma pessoa do grupo Empresa e eu sempre achei que este tema precisava ter aqui precisava chegar à rua. Ou seja, a longevidade tinha que chegar à rua e tinha que chegar à rua de uma forma que permitisse às pessoas fazerem escolhas acertadas. Não é? Para já começar a pensar sobre o assunto, muitas das pessoas que nem nunca ouviram falar, não é? Exato. E depois começar também a fazer essas escolhas. Quando nós propusemos um projeto, ou seja, a ideia foi o Grupo Empresa deveria ter um projeto contínuo na área da longevidade. E depois começámos a construir, portanto, levamos quase um ano para montar o projeto e quando montámos... a estrutura pressupunha o quê? Pressupunha que periodicamente havia um convidado. Portanto, eles criaram um conselho consultivo, onde eu estava presente como associação. Criaram um conselho consultivo e o conselho consultivo reunia-se tipo 3 em 3 meses, uma coisa assim do género. E nestas reuniões do conselho tínhamos sempre um convidado. E é um dia em que o convidado é o Lacerda Salles, que na altura era secretário de Estado da Saúde. Nós tivemos depois no café e isso, tivemos os dois à conversa e ele diz, eu quero falar consigo e dá-me o cartão e escreve o número de telemóvel. Eu quando olho para o cartão com o número de telemóvel diz, se ele põe o número de telemóvel... É para eu ligar. Está-me dar aqui uma bébé para falar com ele. É para eu ligar. Eu liguei-lhe, mandei-lhe uma mensagem, um SMS, numa sexta-feira, tipo às 8h45. Eram 9 e ele estava-me a ligar para o telemóvel. Disse, bem, marcou a reunião para segunda-feira de manhã. Eu fui ao Ministério falar com ele e ele às tantas diz, Ana, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro porque você dá conferências, você não sei o quê, e alguém um dia agarra nas suas ideias e escreve. E assim pronto. Tem sido. E eu disse, bom, está na altura de retomar a ideia da Ana Marquilhas. E como tinha tido 2 aventuras anteriores de escrever o livro, eu pensei, eu não tenho vida para fechar-me e escrever um livro, estruturar o livro, escrever os artigos e tudo mais. Ponto 1. Ponto 2. É muito mais rico se eu criar um instrumento que seja um instrumento de formação de mentalidades. Portanto, vale o que vale, mas escolhemos um conjunto de autores, não é? Segundo o critério que é... Isso eu achei muito interessante nesse livro. Os diversos autores de diversos países com diversas experiências. Exato, não é? Porque uma das coisas, muitas vezes, que eu tinha quando nós, na 40 Mais Lab, íamos a concurso, era como é que eu provo que tenho um dos ativos da empresa que é
a rede mundial de contactos que eu tenho. Porquê? Porque eu fiz lá em Que 2007. abrange os 5 continentes. É um facto, É um não facto. é? Pronto. E portanto, e que para mim e para nós é um ativo, ou seja, nós passamos o dia inteiro a falar com certeza. gente de vários pontos do mundo, de facto ficamos com uma percepção muito clara, enfim, muito macro, mas muito clara do que é que se passa a nível internacional. E portanto, voltei a falar com a Ana e disse: olha, Ana, vamos retomar aquela ideia, mas vamos fazer assim. Então selecionámos pessoas que ambas gostavam, outras que ela não conhecia, mas enfim, discutimos aqui um bocadinho, lançámos isto, um convite, eram muito mais. Eram muitos mais, não é? E pusemos um conjunto de condições, alguns responderam logo, outros levaram aqui algum tempo, tínhamos o ok de todos e depois dissemos, ok, então tem até a data X para nos enviar os artigos. Uns enviavam, outros não, e nós íamos protelando a data, que era para ver se tínhamos aqui um livro mais robusto, não é? E em termos porque os artigos são curtos, a nossa ideia era, não queremos um livro maçudo, não queremos um autor por capítulo, não é? Portanto, queremos capítulos que sejam curtos, mas muito ricos, muito Está muito bem concisos, estruturado, não é? até porque no fim de cada capítulo tem um resumo de cada comunicação de cada autor. E isso também faz com que a pessoa fique ali logo com uma ideia global. Era, do o que é que nosso, vem, do que o, é que está a ser nosso, o falado. nosso objetivo era de facto este, ou seja, nós queríamos que isto contribuísse para a formação de mentalidade. Portanto, vale o que vale, é o nosso critério, são os autores que nós gostamos, não é? E tinha esse objetivo, que era fundamental, que o livro fosse escrito segundo uma regra de livros amigos das pessoas idosas. Portanto, existe definido por uma universidade norte-americana, portanto tem a ver com o tipo de letra, tem a ver com o espaçamento. Há coisas que nós não conseguimos fazer, que, por exemplo, um texto não deve ser justificado, deve ser alinhado à esquerda. Facilita muito mais a leitura, mas, ou seja, a editora cedeu um bocadinho, nós cedemos um bocadinho. Mas não o é? espaço e o tamanho da letra acho que é bastante. Eu se não me engano, tenho aqui, eu se não me engano, está escrito na introdução, já não me lembro, mas acho que nós referimos isso. Ou seja, eu lembro que referi lembro-me que referi esta questão está aqui. Sim. Não é? Que nós queríamos que fosse de facto algo que fosse fácil de ler a todas. O tamanho a todas... 11,5 e o espaçamento 1,5. Pois. E lê-se bem. Eu, por exemplo, que preciso de óculos para ler, leio isso bem sem óculos até. Portanto... e depois o que nós fizemos foi, daqueles autores que responderam, nós depois agrupámos em capítulos. Não é? Fizemos uma coisa óbvia, ou seja, não temos nenhum autor português de propósito. Isso também o dizemos aqui claramente. Mas são vocês. Porque são as mentoras. Exato. São as mentoras. A Ana e eu discutimos muito e eu disse, olha, eu não quero ficar de saia justa. Portanto, não quero dizer, escolhi o Manel, mas porquê é que não escolheste o António? Porquê é que não escolheste a Joaquina? Eu disse, não. E fica claro, neste primeiro, nós, assim, eu continuo a olhar para isto como um protótipo de uma coleção. Ou seja, faço no livro e faço aqui também, que é, estamos à procura de patrocinadores e por isso é que isto não tem marca nenhuma. Ou seja, isto não tem nem a marca da 40 Mais Lab, nem nada. Isto é um projeto pessoal meu e da Ana, e o objetivo é criar uma coleção que permita que seja temática a mesma, seguindo as mesmas regras. Temática a mesma, vários autores por tema, para que as pessoas criem a sua opinião sobre o tema. Ok. Fica aqui. Interessante. Pedido de patrocínio. Literacia sobre a longevidade. Acho muito sobre a longevidade, não é? Entretanto, há aí alguns exemplos de alguns países onde esta questão da longevidade já está muito mais à frente. Quer nos contar um exemplo? Ou dois, há dois exemplos engraçados. Há um dos artigos que eu acho muito interessante, ainda mais se a pessoa for uma académica, ainda mais porque eles de facto são 3 investigadores, são croatas. Eles fazem esta análise de como é que a Croácia tem vindo a olhar para este tema, não é? Eu lembro-me que em 2020
Eu faço parte de uma rede mundial que é o Aging 2.0, e de facto nós estamos em todos os continentes. Pois, exato. E na altura a Croácia, não fosse a pandemia, a Croácia ia fazer um grande evento mundial sobre a saúde em 2020 e o CEO do Aging 2.0 tinha negociado com o governo croata fazer uma semana de um evento da rede. Portanto, a minha missão era, cá em Portugal, falar com, neste caso era uma mulher, portanto, com a embaixadora, e em conjunto com ela conseguimos de facto envolver a sociedade portuguesa para Portugal tivesse representado. E quando fui falar com ela, ela disse, não, Ana, isto para nós é um dos 4 pilares da nossa economia. Mas depois esse evento não acabou. Depois esse evento não aconteceu, porque entretanto veio uma coisa que não sei se sabem o que é chamada pandemia, Covid, não é? Fez parar muita coisa, não é? Fez parar muita coisa. Quando eu começo a olhar para o tema da longevidade, o primeiro país, isto em 2014, 15, o primeiro país que eu vi que eu olhava para isto a sério era a Irlanda. Eu fui uma vez a Bruxelas a uma reunião qualquer e a Irlanda estava a apresentar um estudo que tinha feito que investiu só 20 milhões de euros. Assim, coisa pouca. Para definir uma estratégia para ser em 2020, que foi em 2019, o primeiro país age-friendly do mundo, portanto, a OMS, age-friendly do mundo. A OMS tem aquela matriz de cidades amigas dos idosos, não é? E aplicou aquela matriz a um país e o primeiro país, se não me engano, não sei se já, entretanto, algum outro país que seja considerado país age-friendly, mas a Irlanda foi em 2019 e hoje em dia implementa a estratégia para ser em 2040 o país mais saudável do mundo. Portanto, os senhores estão muito à frente, não é? Mas concretamente em relação à longevidade, o que é que na prática algum exemplo que, eles começaram, por exemplo, os irlandeses, que é que eles fazem? Sim, os irlandeses começaram a fazer coisas que eu acho muito interessantes. Uma foi começaram a pôr o tema da longevidade nas faculdades, principalmente a economia. Ou seja, são os primeiros a lançar no mundo do trabalho economistas que percebem do tema. Percebem do tema, muito importante, claro. Depois criaram, eles na altura, em 2015, tinham criado 2 associações. Uma é Age Friendly Ireland, onde a Age Friendly Portugal vai buscar o nome, que depois se tornou uma agência governativa, qualquer coisa do género. Um dos artigos é escrito por uma das pessoas que está à frente do Age Friendly Ireland, que existe até hoje. O que eles fizeram foi, começaram a trabalhar a vários níveis. Portanto, eles começaram a trabalhar ao nível da freguesia, criaram um kit para tornar as freguesias age-friendly. Mas uma coisa muito simples de implementar. Exato. Muito numa lógica do quê? De trabalhar a coesão territorial em termos das pessoas do território, de tornar as organizações e o comércio amigável para as pessoas mais velhas, enfim. Portanto, eles tinham kit, eles iam lá, eles formavam as pessoas, davam o treinamento, nomeavam embaixadores por grupos de ruas, ou seja, nem sem bairros formais, por conjuntos de ruas, não é? Produziram imenso material didático. Criaram depois uma vertente económica, portanto, eles hoje em dia têm uma pessoa na Age Friendly Ireland à frente disto, e quando eu fui falar com eles, porque foi-me proposto criar a associação. Não foi uma iniciativa minha. E quando eu fui falar com eles, perguntaram-me que raio de associação nós devemos de criar cá em Portugal. Eles disseram, empresarial. Não querias uma associação de pessoas. Nós criamos uma associação de pessoas e não vais a lado nenhum. Porque este tema levanta um conjunto de emoções. São muitas coisas também, muitas áreas, não é? E se queres de facto algo que tenha impacto, faz uma associação empresarial. Mas aí depois tive que pedir a autorização para usar o mesmo nome, não é? Eu disse, não. Vais fazer o seguinte, crias uma Age Friendly Portugal, vais promover que outros países tenham outras Age Friendly, igual à tua, e depois crias uma confederação de associações empresariais. Portanto, foi criada em Espanha, nós partilhámos os estatutos e criámos em Espanha uma associação congênere, não se chama Age Friendly.
Nós, neste momento, aqui também na associação, estamos numa fase, porque isto eram empresas pequenas e veio o Covid, e portanto a associação hoje em dia existe por carolice minha e de uma outra pessoa, da Joana Aroso, da JPAB. Portanto, temos sido aqui as duas, mais do que as nossas empresas, temos sido nós duas a empurrar isto. Portanto, neste momento, estamos a reestruturar a associação, portanto, empresas, organizações, escolas, universidades, enfim, que queiram aderir à AIDS Friendly, entrem em contato connosco, porque nós achamos que este é o momento, ou seja, este é o momento de facto em Portugal temos uma associação empresarial que permita e que defenda a bandeira de Portugal ter uma vertente económica que tire proveito disto. E portanto, em termos de país é isto. E também no Japão, não é? Também há aí um artigo. Sim, o Japão tem mais a ver com a internet, não é? Com as pessoas terem acesso a ferramentas. Sim. O Japão é assim, o Japão para já é o país mais envelhecido do mundo. É 6 vezes mais envelhecido do que o segundo país mais envelhecido do mundo, que se não me engano é a Itália. Ou seja, o Japão tem centenários e tem super centenários. Não sabia. É. O Japão é francamente mais envelhecido que nós. E tem coisas muito engraçadas. Tem, por exemplo, tem projetos intergeracionais de cariz social, mas com uma vertente económica interessantes. Por exemplo, eles criaram há um Ashoka Fellow no Japão que criou um projeto que eram hortas comunitárias, mas reestruturou as hortas, ou seja, não são hortas no chão, são canteiros elevados. Para onde as pessoas os mais poderem não estar em baixas, exato, não é? Não é? Okay. Com jovens, para quê? Para que os jovens aprendam como é que as tradições do cultivo e quando é que plantamos isto e aquilo e não sei o quê. E depois o que eles fizeram, eu costumo dizer, é uma Vita Cresce sénior. Porque o que eles fizeram foi recolheram aquilo, criaram uma fábrica de embalagem daqueles legumes, frutas e verduras que eram ali produzidos, tal e qual Vita Cresce não paga, mas podia agora patrocinar este episódio. Pois não. Não é? Pronto. Mas tem esse projeto, tem um outro projeto também muito engraçado, construíram um centro de saúde, um centro de dia que tem um front office que é uma loja, e tem uma loja, portanto, e criaram uma marca, e portanto eu vou ali, compro produtos de uma marca que tem todo um historial por trás, e vejo os mais velhos a produzirem, a fazerem aquelas coisas artesanais, mas na parte de trás é um centro de dia com todas as valências de um centro de dia. Não é? A vantagem é que, tanto no caso das hortas quanto no caso do centro de dia, os séniores, todos que lá trabalham, são pagos. Ok. Isso é muito importante também. Isso também é uma sustentabilidade financeira. Acho que e não é só isso, não é? Também, um dos capítulos fala exatamente sobre esta questão do trabalho e da reforma, e é crítico duas coisas. Um, é crítico que as pessoas tenham uma estratégia para a reforma, claramente, ou seja, eu tenho que pensar com tempo na minha reforma e planear o que é que eu quero fazer. E a longevidade traz outro desafio, que é eu deixo de poder viver por viver. Porque se eu viver sem estratégia, o que vai acontecer é que quando chegar a uma fase da minha vida, eu não vou ter dinheiro para as necessidades que eu preciso. Portanto, é crítico, por exemplo, que os jovens hoje em dia comecem a poupar. Claro. É crítico que comecem a poupar. É crítico que, no fator de escolha entre a empresa A e a empresa B, se a empresa B paga a segurança social, mas tem um fundo de pensões, se calhar eu prefiro a B do que a A, que não tem um fundo de pensões. As escolhas têm que ser muito mais conscientes. Portanto, isto, se eu vou viver no fundo, é um tema que 120 tem que se anos, desenvolver desde jovem. Tem que se desenvolver desde pequenininho. Desde a escola. Espanha não está aqui, mas, por exemplo, Espanha, não sei se eles já implementaram isso ou não, mas andaram a estudar isto, que era pôr a longevidade nos manuais escolares. Eu tenho lá em casa um livro de uma jovem brasileira de uma cidadezinha, que já não lembro o nome, mas o manual é um manual de longevidade para crianças, para miúdos de 6, 7 anos. Ai, que interessante. Porque tem que ser, tem que ser. As crianças tem que se mudar a mentalidade desde pequenino. Senão, não muda, não é? Não, a realidade muda. As pessoas vai depois mudar, é que perdem ferramentas. De uma forma obrigada a mudar. Vai ser mesmo obrigada a mudar. Exato. Essa questão que falou
dos jovens começarem a poupar logo desde cedo. Ainda mais em Acho Portugal. que é muito importante, sim. Nós não poupamos. Pois não. Nós não poupamos. Também nunca houve, na verdade, desde a escola, nós nunca tivemos uma disciplina que nos ensinasse a gerir o dinheiro, a gerir as finanças. Eu acho que isso era fundamental. Nós Não é? temos em Portugal um Também. caso muito engraçado, que é da Fundação António Cupertino Miranda, tem um programa que se chama Eu e a Minha Reforma, que é, mas isso não é, eu acho que não é para qualquer idade. Uhum. O Eu e a Minha Reforma ou é para pessoas que estejam com mais de 60 anos, ou seja, assim à beira Perto da de entrar, reforma. e que uma das coisas que os ajuda, de facto, é saber lidar com dinheiro e saber poupar. Sim, eu acho que isso é muito importante. É fundamental. Uhum. Sempre foi, não é? Ora bem, estamos a aproximar Da perigosamente reta final. do final. Mas o que eu queria pedir à Ana, esta conversa é super interessante e se calhar vamos voltar a conversar um dia Quando destes, quiser. quando À vontade. quando tiver disponibilidade. Gostava que nos deixasse uma mensagem final para quem nos está a ouvir sobre esta importância de repensar o envelhecimento e abraçar a economia da longevidade. Uma mensagem. Isto é uma realidade, ou seja, não há volta a dar, não é? Temos mesmo que lidar com isto. Temos que lidar com ela, não é? Há aqui dois aspectos diferentes. Um é o que é o envelhecimento? O envelhecimento é a degradação do meu organismo. Começa quando eu ainda estou na barriga da minha mãe. Uhum. Não é? Pois. Pois o senso comum diz que nós envelhecemos a partir dos X anos. Não envelhecemos a partir dos X anos. Nós envelhecemos desde sempre. A outra questão é, de facto, o tempo de vida. E quando isto se torna fator crítico de sustentabilidade das empresas e dos países, e quando esta conversa entra no discurso de um Banco Mundial, de um Fórum Económico Mundial, ou seja, quando isto se torna um setor da economia, Uhum. isto é interessante para todos. Ou seja, mensagem para os jovens: nem tudo o que reluz é ouro. Isto quer dizer o quê? Alimentos com proteína, não sempre. Por exemplo, não é? Nós temos hoje em dia um problema que é os jovens estão com excesso de proteína no organismo, não é? E quando não é nos alimentos, é de outra forma, mas pronto, há sempre. Sim, não há, ou seja, a partir de uma determinada idade, nós temos de facto de fazer suplementação proteica. Uhum. Porquê? Porque nós mais velhos, 50 mais, tipicamente vamos perdendo, e eu, não é? Portanto, a longevidade é uma questão intergeracional que vai de facto exigir das pessoas, isto de exigir parece assim uma coisa muito forte, mas vai ser fluida, ou seja, vai estar, olha, do tipo de plantas que nós escolhemos em casa, no substituir plástico por vidro, porque nós sabemos que isto vai afetar o nosso organismo, é uma nova mentalidade dos médicos, e temos aqui uma monitorização diferente da nossa saúde, por exemplo. Não é? Sim, que há uns anos atrás não fazíamos análises uma vez por ano, agora Sim. não. Agora nós vamos fazer análises pelo menos 3 em 3 meses. Não é? É diferente. Não é? Ou seja, estamos perante uma revolução. A questão é esta. E, portanto, a mensagem que eu... a muitos níveis, de facto. E a mensagem que eu deixo é fundamental a literacia. Certo. Portanto, eu lembro-me que, só acabar com esta, eu gosto imenso de contar histórias. Eu gosto imenso de ouvir histórias. Há uns tempos atrás, eu fui convidada por uma organização ligada a investimento. Convidaram 3 pessoas, portanto, convidaram uma pessoa da Fundação Champalimau, portanto, na área da ciência, convidaram uma pessoa na área da aceleração de startups e convidaram a mim para falarmos sobre o tema da longevidade. E foi muito giro porque, no fim, era pedido uma pergunta objetiva e uma resposta objetiva. Portanto, uma pessoa fazia uma pergunta a um dos oradores em concreto. Não era para os 3 e depois cada um de nós que fazia. E a primeira pergunta que foi feita foi dirigida a mim, por uma jovem que devia ter 20 e poucos anos. E eu achei imensa piada porque é uma pergunta de base científica. E tendo ali uma cientista, faz uma pergunta a mim, não é? E a pergunta dela era: por onde é que eu tenho que começar a minha estratégia para a longevidade? E deveria estar à espera de algo do género: começa por tomar o suplemento X, não é? E eu disse: autoconhecimento. Ela fez uma cara de frustração, tipo: a sério?
não é? E foi muito engraçado, porque enquanto ela e as pessoas mais ou menos da geração dela reagiram todos da mesma maneira, ou seja, tinham uma expectativa de resposta completamente diferente. Uma resposta mais concreta. Os mais... Não, mas a resposta foi concreta. Ela mas é que ela, não se a calhar, percebeu. queria outra coisa. Exatamente. Toma isto ou toma aquilo, não é? Exato. E foi engraçado porque os mais velhos, ou seja, a malta acima dos 40, começa-se a rir da reação dela e diz, não, tu é que não percebeste a resposta dela. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, se eu quero começar hoje uma estratégia para promover a minha longevidade, o primeiro passo é conhecer-me. Seja do ponto de vista de quem sou eu, seja do ponto de vista de como está a minha saúde, seja do ponto de vista de como está a minha vida, seja do ponto de vista que for. Como é que eu reajo às coisas? Quem como sou é eu? que eu lido os meus pensamentos tóxicos, etc. Rosário, as nossas emoções. como é que estão as minhas hormonas no nosso caso? Exato. Quem sou eu? É Ou seja, o autoconhecimento é o pontapé de saída. Pronto, autoconhecimento e vida com propósito. Parece Exatamente. um clichê, mas tem que ser. Mas é verdade. Porque senão nós vamos vivendo por vivendo e assim não tem graça nenhuma. Pois não. É bom ter esta paixão, não é? É. Que eu encontro aqui na Ana. Então, a nossa conversa de hoje desenvolveu-se à volta da saúde e do bem-estar, que é um dos nossos pilares, não é? A saúde e bem-estar nos mais idosos, os direitos humanos também das pessoas mais velhas, a sustentabilidade de um sistema que precisa de se adaptar a uma população mais envelhecida e também, no fundo, a cultura, a educação que nos deve acompanhar ao longo da vida, que começa desde pequeninos. Portanto, os nossos 4 pilares do nosso programa foram aqui todos tocados aqui pela Ana. Pela Ana João Sepúlveda. Obrigada, Ana. Nada. Obrigada Foi um por prazer. ter vindo, Foi um por ter respondido aqui ao nosso desafio. Então, só vos quero dizer que se o programa vos faz sentido, é só ir ao Google e pôr pontos de encontro e fazer likes nas nossas páginas todas. Estão lá todas. Acho que estão. E agradecer a quem? Ao Filipe Cruz, que é o nosso cameraman, à direção da Escola da Cidadela, que também nos recebeu aqui, que nos recebe aqui tão bem sempre, aos nossos patrocinadores, que nos ajudam a crescer, a todos vocês que nos seguem e que nos acompanham e que nos apoiam, a todos os convidados que já por aqui passaram e que irão passar ainda, à minha equipa, a Helena, o António, o Sérgio, a Mariana, que é a menina que nos faz aqui, que nos trata aqui das redes sociais, das nossas publicações. E, the last but not the least, again, Ana João Sepúlveda, muito obrigada por ter a amabilidade e disponibilidade de aceitar vir até aqui. Vir a Cascais. A todos, muito obrigada e até para a semana.